vai receber. Pode ser uma herança, sabe? Pode ser um dinheiro inesperado também. Essa carta também representa isso. Que você esgotou suas energias, pegando a sua felicidade e tentando deixar todo mundo feliz. E tá na hora de você olhar para você. O universo vai te trazer uma nova oportunidade. Tenha proteção dessa mulher que já partiu. Olá, estrelas do signo de Leão! Esse aqui é o Tarô Espelho da Alma, onde eu trago mensagens da espiritualidade, utilizando o tarô, o baralho cigano e alguns oráculos. As mensagens aqui são canalizadas, então é importante que você fique até o final do vídeo, porque a sua mensagem pode vir fragmentada, cortada em várias partes desse vídeo. Pega só aquilo que ressoar com você, aquilo que não for seu, você deixa que é de outra pessoa. E no final do vídeo a gente também faz a parte que a gente trata o que saiu aqui, que a gente trabalha com orações, decretos, para que você saia daqui melhor do que você entrou, ok? Então, eu já quero pedir o seu like, quero pedir que você comente comigo o que ressoou e que se você ainda não é inscrita ou inscrito, inscreva-se aqui no canal. Então, vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou, aqui e agora. Do meu Cristo pessoal, eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para Leão. Gratidão. Então vamos lá, Leão, vou começar com um oráculo, por favor, para Leão. Leão, por favor. Voaram duas. A carta do além, que diz: Hoje eu elevo a minha consciência acima das ilusões. Lembro o meu poder e tenho sempre como escolher ou como responder. Aqui, essa questão é: a gente precisa enxergar, né, aqui, Leão, que você tem poder sobre como você reage às situações, como você se posiciona, mas que muitas vezes você pode se perguntar por que que isso está acontecendo comigo. E aí, quando você pergunta por que isso está acontecendo comigo, você olha para fora, você tenta achar explicações por que que os problemas batem na sua porta, por exemplo. Aqui está dizendo que você tem que olhar como você, de dentro para fora, pode lidar com essas situações. Que é onde está o seu poder. O seu poder é o que você faz com aquilo que o universo te entrega, seja ele positivo, seja ele negativo. Aqui também diz: escolho voltar meus pensamentos para Deus, elevar minha consciência além das ilusões do mundo material. Eu busco a paz e a simplicidade. Aqui então também traz um momento onde você provavelmente está se questionando se o que a vida tá, o que o seu universo, as coisas que acontecem, tanta rotina, tantas situações, onde é que está a sua paz? Será que você não lutou demais para conquistar alguma coisa que tira a sua paz? Será que você está no momento de questionar se, o que você faz, o que é mais importante ter ou tempo, sabe? O que você está vendendo para conquistar é o seu tempo, a sua paz, muitas vezes, a sua simplicidade. Aqui, o retorno ao templo interior fala: hoje eu redescubro o meu eu interior em silêncio sagrado. Esse é meu templo, no qual eu posso estudar calmamente as lições que a vida tem me oferecido. Aqui recupero a minha sensação de tranquilidade, recupero a minha confiança no universo, banhado na luz do templo interior. Eu lembro do valor de cada etapa da minha vida. Essa carta, ela traz
essa a confirmação, vamos dizer assim, de você enxergar ou começar a olhar para dentro, perceber tudo aquilo que você já viveu, todas as lições que você já recebeu da vida, como você pode agora lutar pela sua paz, pela sua tranquilidade, por parar de repetir padrões, enxergar aquilo que é constante na sua vida, de momento, aquilo que dói sempre, que é constante, uma dor constante, o que que aquilo está representando? Por que que aquilo está te envolvendo? Por que você não se liberta de determinada situação? Aqui está dizendo que o olhar é para dentro. Começar a olhar para dentro de você, isso de forma prática, é você olhar para a sua rotina e começar a perceber: eu tenho prazer ou eu só tenho obrigação? Eu faço tudo para todo mundo se sentir bem, às custas de eu não me sentir bem, entende? É o momento de você questionar mesmo como você está agindo no universo. Será que você não está se doando, doando, doando e não recebendo isso? Será que a sua intenção é agradar todo mundo e não tem esse colo quando você precisa, ou não tem compreensão, ou quando você vira e fala, bom, eu não vou agradar todo mundo, parece que rola uma revolução, né? Porque as pessoas estão acostumadas a receber de você e não precisar dar, porque você está sempre querendo criar momentos incríveis, memórias incríveis, deixar todo mundo que você ama bem. É o momento de você olhar isso. É o momento de você colocar um pouco dessa energia em você, de você ficar bem. Vamos dar uma olhada aqui no tarô. Por favor, para Leão. Eu não sei se vocês vão ouvir esse barulho, se ouvir, desculpa, tá tendo uma reforma aqui há meses no andar de baixo, que não acaba. Está tá dificultando ficar gravando os vídeos, mas uma hora vai acabar. O que mais, por favor? O que mais, por favor? Olha, eu tenho a força, um sete de discos e a estrela. Isso aqui tá me trazendo principalmente a força seguida do sete de discos, é perda da libido, perda da vontade, perda do prazer. A libido, a criatividade, a força, né? Ela está muito relacionada a prazer na vida. Então, aqui está me mostrando que para alguém está vivendo um momento onde não consegue resgatar a energia, vamos dizer assim, do seu segundo chakra, que é o Swadhisthana. Essa energia é responsável por você sentir prazer na vida. E aqui isso pode estar representando, essa perda da libido, ela pode estar representando várias coisas, né? Perda da libido de pele mesmo, tá? Adormecer esse sentido, perda da esperança de ser feliz ou de que a vida possa te deixar bem, falta de criatividade, falta de cansaço físico, porque essa energia, né, que a gente chama de Kundalini, que os hindus chamam de Kundalini, é a energia que corre pelos nossos chakras. E esse segundo chakra está relacionado, né, a essa energia da força, ele é o chakra é o chakra sexual e também é o chakra da criatividade, do nosso bom humor, de olhar a vida com criatividade, de não olhar a vida sempre com os mesmos olhos, achando que tudo é uma sequência igual de coisas, as coisas só se repetem. Aqui é a energia que te tira, que é o que faz você levantar. O que te faz levantar, sabe, todos os dias? É a obrigação ou é o prazer pela vida? Aqui, para alguém,
Tem uma energia, tem uma sensação de eu fracassei. Eu não sei onde tem essa sensação, sabe? Mas para alguém, eles estão me falando que para alguém, ou para algumas poucas pessoas, é, um, é uma sensação de fracassei na vida. Quase como estou esperando essa acabar para tentar, para melhorar na próxima. E isso está muito relacionado a essa perda de vontade, da energia circulando desse chakra. De certa forma, é positivo, porque você pode fazer vários exercícios de equilíbrio dos chakras e tal, Suadhisthana, chakra sexual. Aqui no canal tem também, sabe? Você pode fazer o reequilíbrio dos chakras com meditação guiada. Isso vai fazer essa energia ela destravar. Porque aqui a carta da estrela, ela traz realização de sonhos. Mas como pode? Isso. Como pode você ter sonhos se você acha que a vida já deu ou se você está se sentindo fracassada? Entende? Aqui tem uma mudança nessa situação que você está vivendo. Aqui eles estão falando que você esgotou suas energias, pegando a sua felicidade e tentando deixar todo mundo feliz. E está na hora de você olhar para você, de você voltar a ter esperanças. Aqui também está me mostrando para alguém que isso está muito relacionado a uma preocupação financeira também, como se você tivesse derrotista, sabe? Muita preocupação. Então, a preocupação traz esse estado também derrotista. Pode ser para alguns perda de posição financeira ou de poder de compra ou perda financeira mesmo, perda profissional, saída de trabalho. Tem para alguém aí, tem algo real que aconteceu, sabe? Uma preocupação real com o dinheiro. Mas, de toda forma, como você está, você não fica mais. A carta da estrela vem trazendo sonhos. E você volta a sonhar quando as coisas começam a dar certo. Então, algo na sua vida vai começar a fluir, alguma área vai começar a fluir. E aí você vai voltar a sonhar. Você vai falar: caramba, dá certo. Eu ainda posso conquistar, eu ainda consigo, sabe? Então, você não vai voltar a sonhar se nada acontecer. Então, aqui a esperança, ela vem do que o universo vai te trazer. O universo vai te trazer uma nova oportunidade. E isso vai começar a fazer você sair desse escuro. Lembrando que tem um trabalho de autoanálise também, né? Lembrando que é importante você ver o que, que realmente é importante para você e o que, que você tem como importante, porque é importante para as outras pessoas. Tomar um pouco a vida na sua mão e tomar um pouco de decisões em busca de se encontrar em paz, tá? Mas o universo, Deus, o Criador, como você queira chamar, representa a estrela aqui, trazendo para você. Ah, tá. Eles estão falando que para alguém aí essa estrela está representando um ente querido, porque a estrela também tem essa energia de já quem já partiu, né? Então, vamos ver porque eles estão trazendo isso. Ok, por favor. O que mais? O que mais, por favor? Para Leão. Olha, aqui eles estão trazendo uma mulher que partiu, tá? Para umas pessoas pode ser a mãe, tá? Porque a imperatriz é a mãe. E aqui
é alguém muito forte, alguém que lidou muito bem com a vida, alguém que serve de exemplo, sabe? Mesmo que não tenha tido grandes conquistas, aquela pessoa que você fala que é quase como eles estão trazendo para mim uma coisa que como é que eu vou explicar isso? Era aquela pessoa que quando falava, todo mundo ouvia, aquela pessoa que tinha bons conselhos, aquela pessoa que mostrava força, e não se abatia, que tinha esperança, e essa mulher era assim, tá? Então, para alguém ou para alguns de vocês, tem a proteção dessa mulher que já partiu, trazendo para você essa inspiração. Eu não consigo ouvir, mas assim, parece que tem uma frase que essa pessoa repetia, que você ouve, que você lembra, ou alguma memória que você lembra, que te marcou profundamente, inclusive talvez tenha marcado outras pessoas. Eu não estou conseguindo trazer isso. Peço desculpas, porque às vezes eu não consigo trazer, decodificar o que está vindo. Tem uma coisa de falas sábias, sabe? De o que esta pessoa faria nessa situação. Você invocar essa pergunta, que de alguma forma você vai receber a resposta, porque essa mulher que já partiu é alguém que está ligado a essa mudança na sua vida, tá? Aqui eles estão falando que é uma mulher. É uma mulher, pode ser uma mãe, uma avó, mas é alguém que você conhece. Porque às vezes a ancestralidade se manifesta aqui nas cartas, mas às vezes são ancestrais muito antigos que estão vindo te ajudar para libertar karma, acordos kármicos, de reencarnação e tal. Aqui nesse caso, essa mulher você conheceu. Então pode ser uma bisavó, uma avó, uma mãe, enfim, pode ser uma tia, eu não sei. Mas é alguém com essa característica. O que mais, por favor? Tá, vou trocar aqui de baralho. Vou pegar o cigano. Cigano não. Eu olhei para o egípcio e falei cigano. Vou pegar o egípcio, depois eu pego o cigano. Por favor, para leão. Para alguns também tá relacionado à herança, tá? Próxima. É interessante, porque aqui a gente está falando mesmo de alguém que já partiu, né? Porque tem todo tipo de herança, né? Não necessariamente a herança que você vai receber, ela é material. Você pode receber essa sabedoria, né? Dessa ancestral que abriu o caminho para você hoje, tá? Então, você vai receber. Pode ser uma herança, sabe? Pode ser um dinheiro inesperado também. Essa carta também representa isso. Chegando na sua vida, alguma coisa que estava enrolada, que se desenrola, tá? Então, para alguns de vocês, está vindo um dinheiro inesperado, ou um dinheiro há muito esperado. Às vezes esse processo demora muito, quando você menos espera, ele sai, depois de esperar muito tempo. Mas tem uma coisa, tá aqui muito forte de alguém que já partiu, de uma mulher que já partiu. Tá muito ligado ao seu campo vibracional, para alguns de vocês, tá? Tem uma coisa que eles estão falando,
que para mim é óbvio, mas talvez não seja, né? E eles estão falando isso. Quando a gente encarna numa família, a gente fez um acordo kármico de experiência. Então, a gente vai conviver com aquelas dificuldades daquela família, que as pessoas chamam de maldição de família, por exemplo, aqueles ciclos que se repetem na família. E aí, cada geração vai vencendo, vai aprendendo, vai se libertando desses ciclos, tornando mais fácil ou piorando, né, mais difícil a vida da próxima geração. Esses são os nossos acordos. Esta mulher, ela tem para você essa energia que vai te ajudar a vencer algum ciclo que ela mesma não conseguiu vencer em vida. Eu não sei qual é, tá? Às vezes é um sucesso profissional, às vezes é um relacionamento amoroso, harmônico, sabe? Às vezes essa pessoa, por mais forte que fosse, teve, não teve o coração em paz, ou eu estou ouvindo frigidez aqui, eu estou ouvindo dificuldades com pele, não sei se da pessoa ou se sua. Enfim, tem alguma coisa que ficou para trás desta mãe, vó, bisavó, tia, que tá na sua mão resolver. E toda a experiência é, desta mulher vem te ajudar. É quase como se não tivesse dado tempo, mas ela teria resolvido, ela teria conseguido. Se ela tivesse tempo, não tô conseguindo explicar melhor isso. Gente, ai meu Deus. Mas eu acho que vocês entenderam. Espero que tenham entendido. É realmente alguém que morreu. É alguém que morreu. Tem uma coisa que eles estão falando que para alguém aí é assim, você olha para essa pessoa que morreu e fala, eu estou seguindo o mesmo caminho. E eles estão dizendo que esta pessoa está do teu lado nesse momento para que você não siga o mesmo caminho. Trazendo toda a experiência, trazendo toda a força, trazendo colo, o que for necessário para que você não siga o mesmo caminho. Que a mudança aconteça de você para frente. Nossa, que arrepiante. Que arrepiante. Eu tô ouvindo sonho, tô ouvindo, assim, esse contato com essa mulher que já morreu, pode vir de várias formas, cada um dentro da sua sensibilidade, né? Se for para você isso, você vai saber como que é esse contato. Mas eles estão falando para você saber que existe essa presença que está perto, que está para te ajudar, que você vai perceber melhor ainda. Tem alguém que já pode ter percebido, você já pode ter percebido isso, mas se você sabe, você vai conseguir sentir isso. Vamos lá, vou pegar o cigano que eu tinha falado que ia pegar o cigano, né? Opa. O jardim, por favor. Leão, que mais? A serpente, a carta, a lua. Isso aqui tá me parecendo mensagem para outra pessoa, outra coisa. Acho que fechou mesmo aquela energia. Por isso que eu falo, fica até o final, porque às vezes vem uma mensagem, depois vem outra.
Já pensou se essa mensagem era para você e você saiu porque falou, ah, não, isso não tem a ver comigo? A casa, passarinhos. Ó, isso aqui tá me falando para alguém aí de uma energia pesada em casa. Que de uns tempos para cá você percebe que a energia ela ficou. É como se tem a ver com alguma coisa que você descobriu, algum tipo de traição, sabe? Que meio que isso pode ser uma traição profissional, amorosa, pode ser uma traição dos seus sonhos, pode ser alguém próximo que acabou traindo você. É, às vezes as pessoas elas nem fazem de propósito, tá? Não, tipo, não tô falando de uma traição pensada, sabe? Às vezes a pessoa deixa escapar alguma coisa que você falou e foi sem querer que a pessoa fez, abriu a boca e saiu, e isso te enfim, aqui está me falando de uma energia muito pesada que se instaurou na sua casa de uns tempos para cá. Talvez por algo que você soube, ou você tá, entendi. Para alguém aí, essa energia ela tá pesada, as coisas, eles estão falando de coisas estragando mais rápido do que o normal. Eles estão me mostrando como se estivesse meio amarelado, sabe? As paredes, você enxerga a coisa meio amarelada. Para alguns de vocês, à noite tem manifestações, assim, barulhos, coisas, vultos, sabe? Assim, porque eu vejo muita intensidade de coisas acontecendo e você pensando, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que isso é coisa da minha cabeça? E aqui tá me dizendo que não, que tem realmente. Para alguém aí, ou para algumas pessoas que tá sentindo isso, realmente tem uma energia bastante pesada na sua casa. Bastante pesada. É real. Vamos ver o que mais eles estão falando sobre isso, né? Para a gente ver o que que pode ser feito. Ó, o Papa confirmando. Tá, eles estão falando para você fazer. Se a energia pesada tá na sua casa, eles estão falando para você fazer o decreto do Arcanjo Miguel, da espada do Arcanjo Miguel, em todos os cômodos da sua casa. E durante os 21 dias fazer a limpeza espiritual do Arcanjo Miguel. Tá? O decreto do Arcanjo Miguel é através da minha presença divina, eu sou. Aqui e agora eu apelo ao bem amado, ao maravilhoso, ao Arcanjo Miguel, que direcione a sua espada flamejante de luz, cortando, limpando, queimando e desvinculando toda a negatividade presente em mim e nesse ambiente e em todas as pessoas. Aí você coloca, né? Você pode colocar todas as pessoas que convivem com você. Gratidão, gratidão, gratidão. E aí você vai em cada cômodo. Você pode começar no centro da sua casa, aonde você acha que é o centro da casa. Ali você faz a oração, depois você vai pedindo que em cada cômodo a espada flamejante do bem-amado Arcanjo Miguel queima, limpa, purifica, desvincula toda a negatividade. E durante os 21 dias você faz a oração do Arcanjo Miguel, tem aqui no canal, tá? Porque realmente tem uma energia. E assim, foi mandado, eles estão falando, ó, mandado.
para você. Eu dificilmente vejo esse tipo de coisa, porque eu sou uma pessoa que eu acho que é muito absurdo, né? As pessoas perderem o tempo da vida delas desejando o mal das outras. Mas eu acho que às vezes eu sou inocente e tem muita gente que faz isso, tá? Então, muito, ó, tô toda arrepiada. É muito importante que você perceba que a sua energia, que a energia da sua casa mudou, que as coisas estão estragando, que tá tendo conflito, briga, tá tudo escuro. Pode estar tendo coisas quebrando, coisas estragadas, sabe? Frutas estragando, moscas. Tem uma coisa ali. Como se tivesse um- Enfim, eles estão me mostrando como se fosse uma fumaça cinza e escura que, que pega tudo e deixa tudo meio escuro, meio amarelo, meio com cara de antigo. Aquelas cores desbotadas, como se a vida tivesse desbotada. Tem alguma coisa assim na sua casa? Realmente foi algo enviado à Lua, tá? E que tá tendo muita manifestação. Então faça isso. Isso vai resolver, é o que eles estão falando. Decreto da espada do Arcanjo Miguel em todos os cômodos. Faz 21 dias a oração do Arcanjo Miguel. Pode deixar para dormir, tá? Não para, porque pode parar, porque quando começa a fazer, a gente às vezes fica difícil de dar continuidade, porque isso faz parte daquilo que está sendo limpado, não querer ser limpado. Então, insista, faça. Pode dormir no meio, não tem problema, mas coloca para dormir, pelo menos. Ah, vou dormir, vou botar a oração, tá? Que eles vão falar que eles estão falando que isso resolve, ok? Bom, então, você pode acender também uma vela para o Arcanjo Miguel, uma vela de 7 dias, são 21 dias, a cada 7 dias você troca uma velinha, mas cuidado, deixa um plastiquinho, uma velinha azul de 7 dias para o Arcanjo Miguel com um copinho de água do lado, também é bom. Desculpa, eu ainda tô sarando da gripe. Eu ia tirar um arcanjo, né? Tá até aqui, mas como já veio, então vou fazer um decreto com vocês para o Arcanjo Miguel. E o decreto simplificado, vocês podem escrever aqui esse decreto da espada do Arcanjo Miguel, tá? Então, vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui agora. Eu apelo ao bem-amado Arcanjo Miguel que direcione a sua luz em minha vida, que através da sua poderosíssima espada remova toda negatividade que possa me cercar em qualquer tempo, dimensão, universos, paralelos simultâneos, do passado, do futuro, do presente, limpando, queimando, cortando, desvinculando toda a negatividade, tudo aquilo que não seja divino, tudo aquilo que não seja de acordo com o bem maior. Sou grata, sou grata, sou grata. O decreto simplificado pode ser através da minha presença divina. Eu sou ativo a poderosíssima espada do Arcanjo Miguel. Aí você escreve aqui embaixo. E quando você escrever, você deseja do fundo do seu coração que todas as pessoas que estão ativando a espada sejam abençoadas com a força de Arcanjo Miguel. E aí a gente cria uma corrente, um caderno de orações poderosíssimo, porque cada um de nós está colocando ali a nossa energia. Então você tanto potencializa o decreto do outro, como recebe seu decreto potencializado. Um beijo, muita luz e até mais.